Agora a aposta esportiva é na BetMGM. Alô, meu povo! Carnaval, mas a gente tá aqui pra vocês, pra levar um conteúdo hoje diferente, né? Da folia também, pra falar um pouquinho dos destaques dos estaduais aí pelo Nordeste, aqui no Placar Nordeste. A gente ouviu um forrozinho gostoso que tá sempre presente na nossa região. É um ritmo que toca o ano todo, né? O forró. Mas o carnaval, acho que cada estado tem a sua particularidade, né? Aqui a gente tem muito frevo, muito caboclinho, maracatu, etc. No Recife, como é um carnaval multicultural, tem muita coisa também. Vem samba, vem rock, vem de tudo, né, Alan Dias? Fala, Rodrigão. Vem de tudo, né? Carnaval aqui do Recife. Cada noite de carnaval dedicado a um ritmo específico. Tem o brega, que é tradicional daqui também. O brega, o bregoso. E aí, meu amigo, tem pra todos os gostos, viu? O pessoal não pode nem se queixar. Ah, não tem um que eu gosto. Tem sim. Com certeza tem. Com certeza tem. E bora chamar os meninos para esse papo aqui também, Pedro Centosé e Luiz Eduardo, para entrarem nessa conversa. Salvador, eu sei que tem axé até umas horas, tem muito som também, né não, Pedrão? Um abraço. Tem, meu querido, um abraço pra você, pra Alan, pra Luiz, pra todo mundo que tá aqui com a gente, curtindo esse carnaval aqui no Placar Nordeste, mas é o seguinte, carnaval é axé, mas nos últimos anos, carnaval, meu irmão, é tudo. Se você reparar, você tem axé, pagode, sertanejo, você tem MPB, certo? Você tem gente que vai ouvir música romântica no carnaval, pau quebrando na cidade, gente pulando, descendo, subindo. E tem gente que tá querendo um negócio mais romântico, mais tranquilo. Tem música eletrônica, tem brega, tem rap, tem de tudo aqui, meu irmão. Aqui todo mundo se mistura, não tem essa não. O importante é ser feliz ao longo de... Eu já perdi as contas de quando o carnaval efetivamente começou, mas ainda tá rolando. Aqui também, viu? Aqui, meu amigo, aqui as prévias começam 7 de setembro. Eu acho que dá tempo, né, do pessoal dar uma esquentada pro carnaval, né? Acho que 7 de setembro talvez dê tempo, né? Agora, eu sei que seu abadá tá escondido aí, viu, Pedro? Você não me engana, não. Meu irmão, já curti alguns dias já. Tanto você tá vendo que a voz... Eita, toma uma aguinha aí. Tá querendo me abandonar, mas não. Na verdade, é muito mais trabalho do que farra. Mas a gente trabalha, faz transmissão, curte, volta. O importante é poder curtir também um pouquinho de carnaval, não ficar só trabalhando, não. Porque aquela máxima de, a gente trabalha e curte. Depois de alguns anos, é só trabalho mesmo. Então a gente tem que trabalhar e tem que curtir, viu, galera? Boa, boa. E por aí, Luiz, qual é o pique do carnaval, hein? Rapaz, dizem que eu tenho espírito de velho, tá? Sou muito caseiro, não gosto muito da farra, faz parte, né? Mas cada um tem seu estilo, né? Carnaval deixa a galera brincar, ficar louca, e eu fico de boa aqui, vou pra academia, fico ali com os amigos de boa ali, num barzinho no máximo, mas do mais muito caseiro, trabalhando muito, né? Porque o futebol por aqui não para no carnaval, tem rodada no final de semana, enfim, tem rodada no outro final de semana. Não para. Carnaval tem gente que gosta de curtir, Rodrigão. Eu sou 365 dias por ano, de boa, muito caseiro. Espírito de velho. Gostei. É o nosso jovem senhor Luiz, né? Essa carinha aí de 22, mas a alma de 63. 21, né, Luiz? 21, né? 21 anos, exatamente. 21. Mas é isso. É o nosso garoto prodígio aí que... tem, segundo ele, espírito de velho. É interessante isso, né? Mas Luiz, cada um na sua. Com 21 anos, eu já tinha virado repórter, já tava com a cara na tela, já tava trabalhando em transmissão de carnaval e dando virote, meu irmão, pra poder trabalhar, ir pra camarote, ir pra bloco, ele chegar no outro dia na TV, 7 horas da manhã. Equilíbrio é tudo, né, Pedrão? Equilíbrio é tudo. Equilíbrio? Pra maquiadora chegar aqui, meu filho, durma ali 10 minutinhos, 15, porque nem se eu lhe maquiar agora vai tirar essa cara sua de ontem. Eu fiz de ontem, é de anteontem. Você vai ter que trabalhar muito. A cara da derrota acontece. Total, eu fui gravar um vídeo aqui, olha que eu só faço trabalhar. Fui gravar um vídeo aqui pro nosso canal. O primeiro comentário foi que eu vi assim: meu amigo, os times de Pernambuco estão tirando seu sono, suas olheiras estão imensas, não sei o que. Eu disse, rapaz, faço não. Me ajude.
também já curti muito carnaval, viu? Sou de Olinda, gosto muito de Olinda, gosto muito de carnaval, mas hoje em dia dá mais não. É gente demais, é empurra, pra chegar em algum canto. Aí vai passar no meio do povo, o cara se espreme todinho, passa de lado. Pra subir uma ladeira que tu, em dia normal, demora 10 minutos, no carnaval tu demora quase 1 hora pra chegar num lugar. Tem um amigo que me chama todo ano, faz, bora. Eu digo, rapaz, vou passar essa, viu? Porque uma vez eu fui pra chegar na casa do homem, é 1 hora, pô. Só passando no meio de gente, e aí dá mais não. Tomando um esbarrão e pedindo desculpa, né? Porque pra evitar conflitos. Para não ter confusão, É aqui, ó. Assim, meu amigo, Paz e amor sempre. Desculpe por ter colocado meu pé embaixo do seu, viu? Desculpe porque o meu rosto bateu no seu cotovelo. Por aí. Mas bora lá. Bora falar um pouquinho de futebol. Daqui a pouquinho, nesta segunda de carnaval aqui no Placar Nordeste, você vai conferir um bate-papo que a gente fez com Almir Rush. Pra quem não conhece, pra quem não tá acostumado, é o rei do carnaval de Pernambuco. É o homem que arrebenta no frevo nos... Não vou nem dizer, ia dizer nos 4 dias, mas é bem mais de 4 dias, viu? Que o homem toca que não para mais. Então, assim, torcedor do esporte, vai falar um pouquinho da paixão pelo esporte, falar um pouquinho de carnaval, já aqui no Placar Nordeste. Mas bora então fazer o seguinte, bora destacar aqui as nossas competições e chamando a atenção principalmente para os jogadores que têm se sobressaído, né? Porque a gente tem aí, a Série A já tá rolando, claro, mas a gente tem as portas aí, a Série B, a Copa do Brasil já chegando para Ceará, Fortaleza, Sport, Santa Cruz, o próprio Retrô que está disputando o Campeonato Pernambucano, o Bahia já é um outro patamar, né? Então, não chega... E o Vitória também. E o Vitória também. Os dois só Esse entram do na Vitória quinta não, fase. rapaz, pelo amor de Deus. Isso aí. Só na quinta fase. Bora começar então, já que você destacou aí, Pedro Centro-Sé. Como é que tá o estadual no teu modo de ver? É um estadual, vou pegar emprestado, tá, Luiz? Mas te devolvo. Manjadinho, que deve ter Vitória e Bahia, ou não? Porque nos últimos anos sempre teve um ou outro aí beliscando, né? É isso, velho. A gente teve aqui nos últimos anos, né, a nível estadual, um momento de indefinições. A gente chegou a ter o Atlético de Alagoinhas, né, da cidade de Alagoinhas, como um time que foi bicampeão, né, estadual. A gente teve uma final só com times do interior, onde Bahia e Vitória não chegaram à decisão. Só que talvez isso tenha sido somente um hiato que deixou o Bahia fora ali 2 anos, né, de não ter figurado ali entre os finalistas do campeonato estadual. O Vitória, um hiato um pouco maior. O Vitória chegou a ficar 5 anos longe das fases finais do campeonato baiano, não inclui só a final, mas também fase de semifinal. Mas nos últimos anos a gente já vê de novo Bahia e Vitória ali alternarem campeão de um lado, campeão do outro, né? O Vitória foi campeão há 2 anos, o Bahia é campeão no ano passado, e agora o que está se encaminhando é para um título do Bahia, que é muito favorito, sem precisar utilizar das suas peças principais. O Bahia, a gente está utilizando de um time alternativo no Campeonato Baiano. O Bahia fatalmente irá fazer a final, caso chegue, na Arena Fonte Nova. Conseguiu, né, essa vantagem de ser o mandante dos jogos, porque é tudo jogo único, semifinal e final. Então o Bahia, né, que já está classificado à semifinal, chegando à final, ninguém vai o alcançar. Com isso, a decisão será na Arena Fonte Nova. Já o Vitória está flertando e já flertou mais com o perigo. Depende só dele de chegar à grande decisão. Mas, óbvio, tem que chegar à grande decisão sem enfrentar o Bahia numa semifinal, porque o Bahia já está com o primeiro lugar da fase de classificação garantido. Se o Vitória se classificar na 4ª posição, olha só o problema. A gente vai ter Bavi na semifinal e fatalmente um time do interior, né, indo aí para a grande decisão do Campeonato Baiano. Porém, o Vitória, que entre trancos e barrancos nesse início de temporada, um planejamento que acabou sendo mal feito, que acabou não tendo resultado, o time alternativo do Vitória não conseguiu render, não conseguiu ser eficiente, não conseguiu pontuar. O Vitória só teve uma rodada onde ele esteve de fato consolidado no G4. Depois ele chegou a ser ameaçado,
né? Só que aí os resultados também acabaram ajudando e o Vitória permaneceu no G4. Depende só dele, sabe, Rodrigo? E pelo nível, né, que a gente está vendo dos outros times do estadual, é bem capaz da gente ter sim uma final Bavi, desde que o Vitória não se classifique na 4ª posição. Então o Vitória ficando em segundo ou terceiro, ele vai ali para a segunda semifinal para enfrentar o Bahia, que é sim franco favorito, mesmo com o time principal, com o time alternativo, seja lá o que for, para ser mais uma vez campeão baiano, né? Seria o segundo título seguido e o Bahia já ultrapassaria a marca de mais de 50 títulos estaduais na sua história, caso seja campeão em 2026. E assim, né? Acho que, como você sempre vem trazendo aqui, né? O Bahia hoje é um nível muito acima. Mas se a gente for olhar algumas peças individuais do Campeonato Baiano aí, quem merece ter o nome citado, merece ter destaque? Eu digo principalmente das outras equipes, né? Nem tanto da dupla Bavi, mas assim, da turma que tá lutando por um lugar ao sol, vamos colocar dessa forma. Olha, eu destacaria 2 jogadores. Eu destacaria o Thiago Recife, atacante do Jequié, que por enquanto é o artilheiro da competição. Um jogador que, quando veste a camisa do Jequié, ele começa assim a fazer gols. Foi assim no ano passado, foi assim esse ano. Foi autor de um dos gols no empate do Jequié com Vitória em 2-2. Então é um atacante que sempre aparece bem ali dentro da área para poder finalizar. E vou destacar também o Luan Rodrigues, meia do Porto, camisa 10, fez gol no último jogo, né? O Porto venceu o Barcelona de Ilhéus por 1-0, ele marcou o gol, um meia que tem muita chegada à grande área, fez o gol na derrota do Porto também contra o Bahia por 3-1 na Fonte Nova, cobrando bem um pênalti com muita categoria. Então são jogadores que acabaram chamando a atenção. Mas antes que o pessoal aí já comece a criticar, dizendo, mas pera aí, não serve nem para Bahia nem para Vitória. Não serve de fato para uma Série A. Mas, de repente, eles podem achar uma Série C, podem achar um time menor ali de uma Série B, porque a gente sabe também que Campeonato Baiano, os caras têm umas datas bem espremidas para poder fazer o campeonato e esses atletas têm pouco espaço de vitrine para poder aparecer, para conseguir um contrato maior, para poder, de repente, o empresário ver, enxergar potencial, levar ele para fora do país, então não deixa de ser um momento em que esses atletas, né, que buscam, Rodrigo, como você falou, seu lugar ao sol, né, consigam também aparecer um pouquinho mais para poder brilhar, para poder conseguir um contrato um pouquinho maior e prolongar as suas carreiras, porque o que acontece, infelizmente, aqui na Bahia tem muito disso, tem clubes que vão jogar somente 9 jogos e vão fechar as portas. Então os contratos com esses atletas são feitos por apenas 3 meses. 1 mês ali de pré-temporada e 2 meses, que é o que dura ali o Campeonato Baiano até a sua decisão. Então os caras têm garantido 3 meses de salário e eles precisam depois, né, de um outro clube, ou seja, jogar num clube que tenha calendário, então eles precisam aparecer. Quando isso não acontece, muitos aparecem aqui no Intermunicipal. Vão trabalhar em prefeituras do interior do estado para poder garantir um salário fixo e jogar pelo time da cidade. Às vezes ganham até mais, às vezes ganham até um destaque para depois jogar em outros estados, né, em outros campeonatos. O Intermunicipal aqui da Bahia, ele é muito grande, bem vasto, muito organizado e bem organizado. Até mais organizado do que o próprio Campeonato Baiano, né? Mas é isso que acontece com muitos atletas dos times do interior do estado. Mas o Luan do Porto e o Thiago Recife aí do Jequié são 2 atletas que, independentemente do que aconteça com essas 2 equipes, que ainda brigam, né, para chegar aí ao G4, para chegar às semifinais do Campeonato Baiano, são 2 jogadores que fatalmente vão buscar e vão ter clube para jogar ao longo de toda a temporada. Infelizmente, né, assim, a mudança do calendário nacional, né, feita pela CBF, achatou, né, a quantidade de datas dos campeonatos estaduais que acho que só lá atrás, talvez já na década de 90, início dos anos 2000 ali, tinha um calendário mais longo, mas agora não. Agora realmente é um calendário muito achatado, como o Pedro destacou aí, 3 meses praticamente, né? Aqui em Pernambuco, por exemplo, tem time que nem tá disputando mais o estadual, né? Tem time que maioria entrou de férias dia 31 de janeiro. Eu não vou dizer a maioria, né? Porque a gente só teve 8, né? Mas a metade já tá fora, né? Já tá fora do estadual. Então, assim, realmente é muito complicado o cara ser jogador de futebol hoje, né? O que a gente olha hoje, talvez seja 10%, né? Uma Série A e uma Série B do que existe de jogador no Brasil todo. Se não for menos. Se não for menos, E assim, é muito complicado para um jogador de futebol
trabalhar 3 meses e o resto do ano viver de bico, de ter outra profissão, se tiver ótimo, mas é muito difícil, velho. É muito difícil, Rodrigo, até porque se você parar para pensar, a maioria dos jogadores eles não tem uma formação, por exemplo. Então... São poucos. Né? Aqui em Pernambuco a gente até tem um caso bem emblemático, que é de um goleiro, que é o Igor Leonardo, que ele é goleiro e dentista. Ele até disputou o Campeonato Baiano, acho que pela Juazeirense, algum ano desse aí, mas ele é goleiro e dentista. Mas assim, se você parar para pensar, os outros atletas, é muito raro que eles tenham uma formação, uma outra profissão. Então, às vezes, o mesmo jogador disputa a primeira divisão estadual por um time, mas já vai buscando para disputar a divisão de acesso pelo outro, e aí já busca um outro time para jogar, sei lá, a Copa Paulista, ou a Copa Federação Gaúcha, a Copa Espírito Santo no final do ano, e ele vai vivendo dessa forma, né? 3 meses aqui, 3 meses ali, 3 meses acolá, tentando sobreviver. Contando ou não contando, né, com alguma coisa, né? Na verdade, é tudo muito incerto numa situação como essa, porque realmente não é fácil, não, vida de jogador. A gente se ilude muito com o que a gente vê, né, todos os dias, que a gente fala dos grandes clubes do futebol brasileiro, né, e os grandes clubes do futebol nordestino. Mas imagine quantos outros não existem, que estão aí e que o cara joga, às vezes, é o que o Pedro falou, o Alan completou aqui, 2 meses, 3 meses e não tem mais futebol, velho. Só tem futebol para quem tá no Brasileirão depois. Acabou. Brasileirão, Copa do Nordeste e ali uma Copa do Brasil que pode durar um jogo, 2, 3, dependendo do avanço do time. Verdade. É difícil. É difícil pra caramba, velho. Ô Luiz, o que é que a gente pode destacar aí do Campeonato Cearense? Acho que principalmente da galera do interior, né? Porque a gente já viu aí que o Ceará fez um começo bom, o Fortaleza tá buscando, né, tá correndo atrás, mas assim, a gente sempre busca talentos aí, jogadores destaques, para que, de repente, os caras tenham uma oportunidade aí ao sol em breve, né, numa Série D, numa Série C, num outro clube. Exatamente, né, Rodrigo? Só complementando isso que você estava falando, é muito difícil essa realidade de jogador de futebol, né? Eu traço um paralelo aqui com a competição que nós temos ao final do calendário do futebol cearense, que é a Taça Fares Lopes. Muitos atletas têm contratos curtos, aí tem um contrato para o estadual, outro para o Campeonato Brasileiro, seja Série D, Série C, até mesmo uma Série B, a depender do desempenho, e joga ali no final de temporada, no final de ano, né, para manter o nível, manter o ritmo, teoricamente, uma competição local. Aqui na Taça Fares Lopes, por exemplo, o Maracanã foi o campeão e o Tirol foi o vice-campeão. E essas duas equipes brigaram até a última rodada do Campeonato Cearense contra o rebaixamento. O Tirol acabou sendo rebaixado, Maracanã permaneceu. Quixadá foi outra equipe rebaixada, Maranguape permaneceu. Então é uma realidade muito difícil para o futebol brasileiro, principalmente nesse contexto que o Alan lembra bem, né? A maioria dos jogadores não tem uma formação, né? A gente lembra de um craque aqui do futebol mundial que tem formação acadêmica, que é o Lewandowski, super centroavante de Borussia, Bayern de Munique, Barcelona. Ele é formado, assim como outros jogadores, né, do futebol europeu, também tem esse histórico, esse costume, essa cultura, enfim, que acho que seria muito importante. Aqui no futebol cearense, inclusive a gente já tinha debatido sobre alguns destaques, em relação ao Ferroviário, por exemplo, eu cito Lucas Black, meio-campista de muita qualidade, alto, boa estatura, passada larga, bom passe, boa finalização. É um jogador, inclusive, que a nossa dupla aqui, Ceará e Fortaleza, está de olho, né? Acho que, inclusive, dificilmente ele permanece no Ferroviário depois do Campeonato Cearense. E, por incrível que pareça, o artilheiro do campeonato é um jogador que tem nome de craque. Hulk. Só que não tem nada a ver com o Hulk do Atlético Mineiro. O nome dele é Felipe Hulk, do Maranguape. São 5 gols marcados até o momento. Ele foi muito importante, né, para a manutenção do Gavião da Serra na elite do futebol cearense, né, desbancando aí outros nomes de peso, Bareiro, Vina, Matheus Araújo, enfim, o próprio Lucas, centroavante do Ceará. Mas a gente percebe que nesse campeonato cearense, em relação a nível, Rodrigo, que, por incrível que pareça, o jogo mais aguardado foi aquele que mais decepcionou, que foi justamente o Clássico Rei, né? Talvez o jogo de pior nível técnico no Campeonato Cearense, porque foi um jogo muito fraco em todos os sentidos, e a gente comentou sobre isso. É muito engraçado, né, como é que é o futebol. No jogo de maior expectativa do torcedor, onde teoricamente o apelo popular é maior, acabou sendo o jogo que tecnicamente foi mais abaixo. Então, o Campeonato Cearense vai
chegando, né, na sua fase decisiva, semifinais aí pela frente, com o Ceará e Floresta de um lado, Ferroviária e Fortaleza do outro. Ferroviária e Fortaleza, inclusive, reeditando a semifinal do ano passado, que o Leão do Pici venceu no apagar das luzes com o gol do Lucero, mas de lá pra cá muita coisa mudou. O Ferroviário também mudou com essa gestão Araçaf, agora vamos ver se faz frente ao Fortaleza. E o Floresta, que hoje é teoricamente nossa terceira força, já que está na Série C do Campeonato Brasileiro, ficou por um golzinho de conquistar o acesso à Série B e está com o Ceará em Fortaleza, inclusive na Série B, ficou por um gol de conquistar esse objetivo. É uma equipe que prioriza muito ali o seu sistema defensivo. Vamos ver se faz frente ao Ceará no primeiro embate que aconteceu entre as equipes, né? O Ceará utilizou um time sub-20 e conquistou a vitória. Mas acho que agora a semifinal vai ser um pouco diferente. E pelo que aconteceu no Clássico, eu acredito que Ferroviário e Floresta aumentaram as suas esperanças pensando aí num cenário improvável. Hoje, se a gente for colocar num percentual, vamos colocar assim 85-15 de chance, né? 90-10, né? Ou seja, é muito pouco provável que não aconteça um manjadinho na grande decisão. Mas ainda assim, as equipes, né? No caso, Floresta e Ferroviário, têm no que se apegar. Um clássico muito abaixo de Ceará e Fortaleza, mostrando, opa, eles talvez não sejam tudo isso. É o que a gente fala dos estaduais, né? Aqui, por exemplo, dificilmente a gente tem uma surpresa, né? No Ceará, como o nome já diz, dificilmente também. Lá na Bahia, como o Pedro já explicou, em alguns anos anteriores tivemos, mas é complicado, é difícil, né? Porque à medida que o tempo passa, né? Acho que a distância aumenta muito, principalmente em termos financeiros, né? Para os clubes do interior e para os clubes da capital, vamos colocar dessa forma. Fica muito difícil de competir, né? É muito difícil competir porque não é só, por exemplo, esse ano o Fortaleza e o Ceará vão ganhar mais dinheiro que o Ferroviário e o Floresta. Não, é todos os anos ao longo de muitos anos. Então, assim, é uma equipe que ela vai formando a sua estrutura em um determinado patamar que ao longo dos anos vai mantendo e é meio que dali para cima. E as outras equipes, né, às vezes oscilam bastante entre as divisões inferiores. O Ferroviário foi campeão da D, mas no ano seguinte já caiu da C para D de volta, e aí no outro ano já não consegue avançar muito no campeonato. Então fica muito difícil, né, o gap, né, a lacuna é muito grande, né, do Manjadinho em relação aos seus adversários. Aqui em Pernambuco até que vez por outro o Retrô dá um ameaço, né, o Maguari já vai falar disso, né, mas mais por causa de demérito de Náutico e Santa Cruz, que foram parar nas divisões inferiores, do que por mérito das equipes que vão se destacando e buscando um outro patamar. Lá no Ceará, uma coisa que eu venho notando ao longo dos últimos anos é que jogadores de equipes menores, né, à exceção de Ceará e Fortaleza, no caso, são utilizados nas equipes e são negociados, né? A gente tem o exemplo do Eric Pulga, a gente tem há um pouco mais de tempo atrás Fernando Sobral, a gente tem Hércules. Então é algo que a gente não vê mais tanto aqui em Pernambuco, mas que nos últimos anos o futebol cearense conseguiu, né, garimpar atletas de equipes menores e esses atletas hoje estarem atuando na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas assim, ao mesmo tempo que isso acontece, e seria muito bom que acontecesse em todo o Nordeste, entendo também que é muito difícil, por exemplo, um Bahia, com o investimento que se tem, dar uma atenção dessa a um jogador de nível estadual e contratar para o seu elenco. Pelo menos assim, é difícil, velho. É difícil. É muito. Rodrigo, só para apontar rapidinho, seria só talvez um investimento num jovem valor, somente. Talvez. E somente isso. E olhe lá. E é isso, né? Assim, talvez um jovem valor realmente, porque a gente não vê isso aqui, né, em Pernambuco. Ainda bem que lá no Ceará, você citou esses exemplos que existem, né? E foram contratações, inclusive, acho que com Fortaleza, né? Com os times na Série A. Fortaleza foi isso, teve não? O Alanzinho recentemente agora. O Alanzinho ano passado. O Hércules no ano anterior, não é isso? Foi negociado agora com
com o Atlético Goianiense. Isso, o Hércules ele foi destaque no Atlético Cearense. Aí foi O ano adquirido passado. pra base do Fortaleza. Não, esse daí foi o Alanzinho, ano passado. O Hércules Tá. foi no ano retrasado, 2024. Na verdade, 2023. 2023 e 2024. Isso. Aí teve o Pulga. Pulga, que foi contratado inicialmente para a Série B, né? Na verdade, ele estava na Série B de 2023, teve ali seus problemas de adaptação, em 2024 deslanchou, né? Maturou, enfim, cresceu e foi vendido para o Bahia, né? Numa das vendas mais inacreditáveis da história. Até hoje é difícil de acreditar numa venda assim, um presente, né, para o Bahia, porque, pelo amor de Deus, faturar ali menos de 15 milhões de reais, é porque é o histórico de venda, mas isso é um Não, assunto 18, mais longo, 18. né? Que a gente É porque precisa- a fatia que o Ceará 18. tinha direito era muito perfeito. pequena, né? Acho que o Ceará É, o só Bahia tinha foi Porque ainda tinha 40%. uma do divisão, ainda Pulga. tinha uma divisão com outras equipes aqui do estado, né? Acho que o percentual que o Ceará teve direito, se eu não estiver enganado, foi 40% da venda. Mas enfim, foi um valor muito abaixo do artilheiro da Série B, né? Até hoje o torcedor se O lamenta que o dessa Bahia grana. pagou, o que o Bahia pagou foram 18 milhões por Pulga. Como foi dividido, eu realmente agora, Luiz, você tem mais propriedade para falar, mas o Bahia pagou 18 milhões por Pulga. Velho, artilheiro da Série B, eu tenho que concordar com você. Foi muito barato o que Pulga acabou saindo pro Bahia e para o que ele entregou, inclusive, na temporada passada. Pois E é. o que ele vale hoje, né? O que o Pulga deve Perfeito. valer hoje? Quantos milhões de euros aí? E o euro 6 vezes o real, né? É. Se ele vale 5 de euros, E vo- já mais do que... Enfim. E você, Rodrigo, tava perguntando, mas o Bahia nesse investimento não olha mais para o estadual? Não, o que é que o Bahia faz? Ele enfraquece times regionais. É o Bayern de Munique do Nordeste, né? Ele vê Pulga lá no Ceará, compra Pulga. Juba tirou Juba do esporte. E por aí vai. O Bahia hoje é um time que, perante os seus rivais nordestinos, quase que ele tira Wagner Leonardo do Vitória também, a gente já explicou essa história aqui, mas a nível regional, o Bahia hoje está, de fato, muito longe em termos técnicos, financeiros, estruturais, tecnológicos, enfim, de todos os seus rivais aqui da região. É. E falando aqui do nosso estado, né? Acho que em termos de destaques, a gente termina sempre, né, para quem acompanha o Campeonato Pernambucano, Alan, falando dos mesmos jogadores, né? Assim, não tem uma talvez, por mais que rode elenco, tudo, mas não tem eu digo assim, dos mesmos jogadores do trio de ferro, né? Porque nos outros times não tem uma coisa assim que chame tanta atenção, né, velho? Como se tinha no passado, quando o campeonato, a primeira fase era mais longa, quando os times jogavam aqui no interior, que hoje nem no interior jogam mais, porque os clubes do interior não têm estádio para jogar, enfim. Rodrigo, em outros tempos, né? Por exemplo, a gente já teve final de campeonato pernambucano no Dia das Mães. E isso quer dizer que o campeonato ia até maio. É verdade. Ou seja, você tinha aí um recorte de 3, 4 meses para os atletas mostrarem seu potencial. Hoje, a primeira fase do campeonato começou dia 9 de janeiro, acabou dia 31. 2 equipes voaram. E aí, as quartas de final foram até o último domingo, mas 2 equipes voaram. Então, fica difícil você ter um recorte maior, né? Até porque, por exemplo, se o atleta tiver uma lesão muscular, ele já perde a metade do campeonato. Que ele vai estar ali 10 dias fora, 10 dias é 3 rodadas, né? Então, a gente vê bons jogadores, assim, a gente vê potencial, só que o recorte é muito pequeno, né? A gente vê alguns bons jogadores do Maguari, né? Tem o Eduardo, lateral, o Gabriel, o outro lateral também. A equipe do Decisão mostrou alguns bons valores, mas aí eu repito, é um recorte muito curto, né? Caio Bahia, né, que é zagueiro e volante da equipe do Decisão, o Cauã Diego, lateral direito também do Decisão, tem o Bambam, que o Bambam já é um pouco mais velho, mas ainda assim é um jogador que empatou na artilharia do campeonato, junto com o Wagner Love, junto com o Paulo Sérgio, e eu acho que é o Quirino. São os 4 artilheiros do campeonato, empatados com 4 gols. Então, assim, é um recorte muito pequeno. É um recorte muito pequeno e você meio que não tem tanta oportunidade tanto de ver, e os atletas têm pouca oportunidade de se destacar, de aparecer, né? Porque você disputa ali um campeonato em 20 dias, como é que você vai avaliar um jogador em 20 dias? Por mais que nesses 20 dias a gente tenha tido 7 rodadas de campeonato. Mas é um recorte pequeno. E aí tem esses jogadores aí potencialmente promissores, mas que, por exemplo, um Náutico ou um Sport da vida não vai ter como
pegar um menino desse e botar para jogar uma Série B. Então, Talvez Santa Cruz e Retrô tenham mais esse lastro por estarem nas séries C e D. E lembrando que o Maguari tá na Série D, o Decisão tá na também. Série D. Então, de repente, eles podem dar uma encorpada com jogadores dos outros times. Mas o problema é pegar quem dos outros times? Porque é aquela coisa, velho. O cara faz uma folha salarial de, sei lá, 50 mil, 100 mil no máximo. E aí, como é que tu vai? Tu tem que ser é tipo tu ir garimpar ouro, né? Tu vai lá, tal, acha um jogador, é igual achar uma pepita, pô, de ouro. Porque com 100 mil reais, como é que faz isso? E aí, olhando por esse lado de terem calendário, eu acho que é a primeira vez que o futebol pernambucano tem 7 equipes com calendário disputando divisões nacionais. Náutico, Sport, Santa Cruz e Retrô, Central, Decisão e Maguari. Então, também é uma oportunidade para acompanhar esses atletas, né? E aí já é um recorte maior. Já é bom também para os atletas terem contratos maiores, né? Porque eles vão jogar ali até o mês de julho, aproximadamente. Já é um recorte maior, mas fica difícil acompanhar esses atletas um pouco mais de perto. É bom, a gente sabe que tem análise de desempenho, tem scout, tem tudo, tem indicação, tem gente que é conhecido, tem gente que trabalha no Náutico, que hoje trabalha no Jaguar, por exemplo. Tem de tudo isso para monitorar, mas dentro do campeonato pernambucano é um recorte muito pequeno. Total. Quem é que tá aí, Pedro? Tu se lembra aí dos outros times? Série D, Série C tem alguém? Não. Me falhou aqui a memória. Não, que Série C? Não. Que, mano, Tudo, Série C? tudo na D, né? Tudo brigando pra estar na D, né? Meu amigo. Não é fácil, não. E aí Não, tem... não é fácil. Pode falar, Pedro. E sabe, não, perdão, Rodrigão, é o seguinte, aqui, ouvindo o que vocês trazem de Pernambuco, ouvindo o que Luiz traz do Ceará, e o que eu acabo trazendo aqui na Bahia, eu fico me perguntando qual é o pior. Pois é. Porque, vamos lá, tipo isso. nós estamos aqui em 3 polos dos principais estados do Nordeste. Se a gente está falando mal e criticando os 3 principais estaduais da região, você já imaginou os outros estados, o nível do futebol praticado? Né? Vocês estavam dizendo que aí em Pernambuco a cota para os times participarem do campeonato é irrisória. Aqui também, e os times do interior sequer receberam. Então, velho, assim, ou reformula, ou, como a gente colocou aqui numa pauta nossa aqui também no Bar Futebol Clube, dizendo o seguinte: quem acompanha o campeonato estadual, não sei se esse é o sentimento seu, Rodrigo, de Alan, de Luiz, mas para quem acompanha, para quem trabalha com o estadual, nosso sentimento é só que a edição acabe. Não que acabe a competição, mas que passe logo, que se resolva logo, que saia da frente, que pare de atrapalhar. Porque a verdade é essa, que estadual aqui pra gente acaba sendo um obstáculo e não um momento de entretenimento. E assim, né? Poderia ser bem melhor, tá? Como já foi. E não faz tanto tempo assim. Poderia ser bem melhor. Aí a gente vai entrar numa série de fatores, mas o principal deles é esse que a gente falou aqui, que Pedro reforçou. Financeiro. Se tu não dá condições de um time formar um time competitivo, tu não dá condições para o cara competir no campeonato, né? Para o cara disputar alguma coisa ali no campeonato, na competição. E aí é ruim para ele, é ruim para os outros, é ruim para os grandes também, porque de repente tem uma falsa impressão de que estão jogando bem, e quando chega no brasileiro, irmão, acabou. Aí tira um parâmetro pelo estadual, mas quando vai jogar Brasileirão vai dizer: ih, rapaz, eu achei que não ia ser assim não, mas o negócio tá complicado pro meu lado. Se você pegar 2022, por exemplo, o Náutico é campeão estadual em 22 e é rebaixado na Série B. Ele cai da B para C. Então, assim, o nível de exigência é cada vez mais baixo, né? A gente já teve em outras edições aqui do Pernambucano, e não poucas, jogadores de times do interior sendo artilheiros do campeonato. Teve, na época, o Paulista foi artilheiro, o atacante paulista, né, foi artilheiro pelo Porto, e aí depois teve a oportunidade no Sport. Outros jogadores do interior, né, Moacir, teve o
acho que é Naldinho, volante. Naldinho. A gente teve... O Moacir foi bater no Corinthians, né? O Moacir foi bater no Corinthians, exatamente. Então a gente tinha valores ali escondidos nos estaduais. Hoje, por exemplo, acho que o Bahia disputa o estadual com o time C. O Náutico resolveu a sua vida no estadual com 4 rodadas. Depois ficou mesclando, poupa um, poupa outro, dá minutagem para outro, porque já estava com a vida resolvida com 4 jogos. Então, infelizmente, né, o achatamento e o desnível do campeonato pernambucano, e assim noto que no Baiano e no Cearense, faz com que a gente não consiga extrair valores desses campeonatos e faz com que o campeonato também não traga um nível de exigência, não seja um teste para as equipes que se preparam para disputar o Campeonato Brasileiro. É isso, né? Bem isso mesmo, né? Que a gente vê no estadual, que já foi uma referência para Campeonato Brasileiro, mas hoje realmente não é. Hoje muita gente entra achando que o time tá muito bom, pô. Vou chegar na Série B e vou arrebentar. Vou chegar numa outra, na Série A e vou arrebentar, né? E às vezes dá errado, às vezes não funciona não. Mas é isso. Amanhã tem mais. Terça-feira de carnaval a gente tá aqui, né? Daqui a pouco tem entrevista aqui com o Almir Rush hoje, né? O rei do carnaval de Pernambuco. E amanhã Pedro Santos Sé fez um papo massa. Já dá um spoiler aí, Pedro. Não vou dar não, a galera vai ter que colar aqui pra poder assistir, cada um que se vire com sua curiosidade. Brincadeira, gente, bati um papo muito legal com o Ricardo Chaves, falando desse momento novo do Bahia, ele como torcedor, e assim, no que ele tá acreditando no Bahia, tem um jogador que ele tá pedindo para que os apaixonados pelo esporte aqui no estado, na região, simplesmente contemplem. E teve mais. Ele contou uma história, aliás, algumas histórias de bastidores da final de 88 contra o Internacional, onde, que eu vou me lembrar aqui, primeiro, o combustível dos jogadores do Bahia era ele que providenciava, viu? Muita. Futebol, carnaval, músico, meu irmão, era muito combustível. Segundo, ele deu a bicuda na cabine de transmissão, porque ele estava pé da vida com comentários que estavam saindo de dentro da cabine dessa transmissão. Ele vai contar essa história para vocês também. E um relato de como foi a pré-eleção de Evaristo e o pós-jogo após vencer o Inter, né, conquistar o título, porque empata com o Inter lá no Beira-Rio, né, após conquistar o título brasileiro, porque ele estava na pré-eleção e no pós com os jogadores e toda a delegação do Bahia. Então tudo isso vocês vão conferir amanhã, só aqui na Placar Nordeste. Boa, Pedrão. Então, até amanhã. Pedro, Luiz, um abraço também. Tem uma pergunta pro Pedro, Rodrigo, antes da gente se despedir. Rapaz, tem... como já deu todos os spoilers. Calma. Vai ficar pra amanhã. Ô Pedro, você contratou maquiador aí pra disfarçar a sua cara quando você vier fazer o programa amanhã, ou como é que tá aí? Eu só vou mostrar uma coisa. Ó. Meu irmão, a gente vai até amanhã aqui, não tem problema nenhum aqui, ó. Ele aqui salva. E outra coisa, tem que ser no copinho de descartável, plástico mesmo, porque ele fica ainda mais saboroso. Aí tá certo. Valeu, Luiz. Até amanhã, meu amigo. Valeu, Rodrigão. Valeu, até amanhã. É isso, meu povo. Vem pra essa daqui, Hugo, porque agora eu quero chamar um bate-papo que eu fiz com Almir Rush, o rei do carnaval de Pernambuco, um homem que arrebentou no Galo, que arrebentou em várias cidades aqui pernambucanas, o homem do frevo pernambucano e dos ritmos da gente. Confere aí agora esse bate-papo que a gente gravou, claro, antes do carnaval, né? Porque no carnaval não tinha como o homem estar aqui. Olha só. Eita, meu povo! Vamos começar aqui um bate-papo super especial, né? Estamos no carnaval, essa gravação obviamente foi feita antes do carnaval, até porque esse convidado aqui
não teria tempo no carnaval de vir aqui, né, o Miúcho? Aí como é que ia fazer se fosse no carnaval, hein? Tu ia sair do Galo correndo, depois ia pra Olinda, depois Bezerros e tal. Não dava, né, Rodrigo? Que prazer estar aqui com você. Pô, que bom, velho. Sou seu fã, te amo como um amigo, irmão amado. Você é irmão. E gostei pra caramba, vibro com o cast, sou seguidor do cast, assino, né? Assino lá, toco o sininho, e tô ligado em tudo e vejo, e orgulhoso porque você conseguiu, cara, inovar, fazer coisas que não tinha, né, pra gente assistir, pra gente ver, e a gente pode ver a qualquer hora, isso aqui é o bacana, velho, a gente pode ver a qualquer hora, e você ainda, pra acabar de lascar, pra botar, assim, a cereja na boca da gente, ainda tem os cortes, né, os cortes de vídeo que roda no Instagram, nas plataformas, cara, parabéns, eu fiquei feliz que só. E a gente não podia deixar de ir no carnaval, né? Antes um pouquinho, num cabelinho de sapo, arrumar uma brecha pra gente vir aqui trocar essas ideias. A gente tá falando aqui pro Cast FC, pro Placar Nordeste também, novo programa da Placar, né? Que começou agora no comecinho, finalzinho de janeiro, comecinho de fevereiro. A gente tá com esse projeto Placar Nordeste. E a gente tá falando aqui para as duas plataformas simultaneamente, né? A Placar, na verdade, dentro do Cast FC, com esse conteúdo aqui. E, Almizinho, eu queria saber de tu, primeiro, carnaval é uma dureza, né, velho? Assim, tu muda a tua rotina toda, né? Uma maratona. Acorda mais tarde, se dá esse luxo para poder aguentar o pique, né? Pois é, eu acordo um pouquinho mais tarde, mas às vezes tem que acordar cedo, porque tem algumas gravações que são... Opa, desculpa, que são mais cedo, né? Algumas gravações são mais cedo. Meu Deus, eu sou muito estrambelhado. Não, mas isso aí é assim. Algumas gravações são mais cedo, então a gente às vezes acorda mais cedo e vai. Mas é uma maratona, a gente começa a perder peso, a secar mais. Essa é a parte boa, né? A gente seca mais um pouquinho, já perdi 6 quilos, graças a Deus. O rosto já tá ficando mais, mais afinadinho. Mais delineado, cantando muito, correndo. Todas as vezes que o preparatório antes, né? Eu sempre ia pra praia tentar correr ali no calçadão, também que tá na reforma ainda. Mas tentar driblar ali aquelas reformas e correndo por ali, eu sempre corro cantando, Rodrigo. Eu boto um headphone, não uso aqueles sem fio, eu gosto do com fio, né? E escolho uma playlist, as playlists que eu vou fazer, né, no carnaval, e aí, sabe aquela coisa dos recrutas de exército, né? Uhum. Que eles correm cantando, pronto, às vezes eu tô feito um louco, as pessoas pensam que eu tô doido, mas eu corro cantando e no palco me ajuda muito, porque eu não perco fôlego, eu não gosto de cantar parado, o carnaval exige um pouquinho da gente, né? E aí eu fico com um preparo melhor e o fôlego começa a sustentar e a gente não corta a força na voz. Boa. E assim, né? Querendo ou não, o carnaval é uma maratona, né? Vocês se preparam, né? Fisicamente, como você diz, correndo, academia, tão tal. Pouco tempo, né? Tão pouco tempo e tanto eventos para tão pouco tempo, né, Rodrigo? Então, você também trabalha tem banda, tem equipe de eventos, faz shows há muitos anos. Você sabe que a gente desmonta aqui, monta ali. Então, a logística tem que estar bem afiada para que a gente faça as cidades mais próximas da outra, né? Mas eu já fiz umas loucuras, assim, de fazer um show de 4 horas da tarde em Timbaúba e de lá ter que estar de meia-noite em Natal. E a gente já conseguiu fazer essas loucuras, sabe? E chegar a tempo, chegar com espaço, mas realmente é cansativo. O mais perto possível é melhor. Quando a gente faz, às vezes, você pode até fazer 4 shows, mas em 4 cidades, uma perto da outra. Aí dá até para fazer, porque o show é de 1h30, né? Para mim, 1h30 é café com leite. Para quem já fez 8 horas no Galo da Madrugada, isso que eu ia te falar, né? O Galo da Madrugada, meu amigo, é pressão. O cara sai lá da concentração às 9. Entre 9 e 10 horas
e até chegar aqui... Até o aí, galo cantar, como diz. Até o galo parar de cantar. Parar de cantar, né? Parar de cantar, né? A quantidade de trios elétricos e antigamente, quando quebrava um trio, quando era ali pela Rua da Concórdia. Aí não tem jeito. Meu irmão, quando era pela Rua da Concórdia. Pra tu ter ideia, eu passei muito tempo sem saber o nome da rua. É porque de tanta raiva que a gente tinha quando o trio quebrava. A Rua da Concórdia, pra quem não conhece, a Rua da Concórdia é no centro do Recife, é uma rua bem estreitinha, assim. Verdade, cara. Bem estreitinha. Se quebrou um trio elétrico ali, não tem como passar não, velho. Não tinha como passar, velho. E às vezes quebrava, e tinha que esperar o mecânico. Era uma confusão. E aí a nova gestão do Galo colocou vai agora pela Dantas Barretos, né? Ele vem agora pela Dantas Barretos, que é uma avenida muito mais larga, tem muito mais recursos para a gente sair. Mas mesmo assim, na Rua da Concórdia, mesmo com o trio quebrando, atrasava tudo, mas eles davam um jeito, velho, de consertar o trio. Eles tinham sempre mecânicos apostos, né? Uhum. O problema mesmo era o seguinte, quando o trio quebrava, se era o trio que quebrava, o cavalinho que puxa o trio, né? Quebrava, você conserta ele vai. Mas e quando é o gerador? Aí não tem que aí jeito. Acabou a festa. Aí o trio passa mudo, velho. É pior. É pior. É pior. Almir, tua música mais cantada nas torcidas de futebol, eu sei qual é, mas eu quero que você fale. Cara, olha... Eu sei, eu já fui... E justamente pelos times que tem o Galo. Que tem o Galo, né? É verdade. Eu fui pra Maceió e lá tem uma torcida que canta o CRB. O CRB, né? CRB que é o Galo da Pajuçara. E lá em Campina Grande é o 13. O 13 que é o Galo. Né? O 13 de Campina, né? 13 de Campina Grande. 13 de Campina Grande, pronto. Essas duas eu vi. E eu nunca vi... Eu já vi alguns torcedores, mas torcedores amigos, que levou a música daqui e foi para lá para o Galo de Minas. O Atlético. Mas nunca vi a torcida abraçar a música. Mas eu já vi alguns rumores de alguém reclamar porque... Galo é só o Galo lá do Atlético, não era o Galo da Madrugada. Eu já vi neguinho reclamando isso. Não sei se isso procede. Mas já vi alguns amigos torcedores do Galo cantar a música do Galo. Mas nunca vi a torcida. Galo, eu te amo, sou apaixonado por você. Agora, a do CRB eu já vi em loco, cara. Eu também. Ele é de arrepiar. Quando eu trabalhava lá no Grupo Globo, eu fui narrar algumas vezes jogos lá do CRB, na Série B do Campeonato Brasileiro, e sempre via a galera cantando essa música. Eles cantavam essa música e botavam força no pulmão. E é uma música muito bacana que a gente fez já desde 2000. Em 2000. Essa música é de 2000. A música tem 26 anos, né? Ela tem um pouquinho mais porque eu compus, acho que em 99. 2000, foi pro Galo da Madrugada. Pro Galo da Madrugada. Compus pro Galo da Madrugada. Seu Enéas ainda era vivo quando eu compus essa música, né? E ele chegou a ver em loco e ainda chegou a ver um bom tempo. Eu não tenho lembrança quando foi a partida de Seu Enéas, mas era uma música que ele gostava muito. E virou um hino, né? Virou um hino, a galera gosta, pra onde a gente passa, o povo gosta. Vamos falar do teu time um pouquinho. Puta, e a gente tem time ainda, não? Tem. Coutinho voltou, né? Tem, tá assim, no Pernambucano se classificou, tá bem, tal, mas assim, né? Ainda é muito embrião, né? Tá começando agora, né, Rodrigo? Tá começando um trabalho, porque eu acho que o foco é Série B, né, cara? Eu também pra voltar pra Série A, né? Também acho. Olha, eu não sei... Eu não conheço também todo o elenco do Náutico, mas por ouvir a crônica falar, né? Ouvir o cast aqui, o pessoal do cast falar, e a crônica pernambucana falar, que o Náutico já tem um elenco bacana, e tem um técnico, né? Eu não sei se essa coisa dos dois técnicos é legal, mas é pai e filho, deve falar a mesma língua, né? Pelo menos é o que se espera. Né? Não, é o que se espera. Fala a mesma língua, tem o mesmo perfil. Isso. Eu não sei se tem o mesmo temperamento, mas eu gosto do temperamento e da malandragem. Assim, malandragem no bom sentido, de Hélio dos Anjos, porra. Hélio dos Anjos saca o vestiário como ninguém, tem muita experiência, sabe quando o jogador tá de migué, né? Que ele mesmo diz, né?
que tá de migué, sabe quando o cara, mesmo quando o cara não fala, sabe quando o cara vai deixar ele para trás. Ele já tem experiência, né? Então, um técnico completo mesmo assim, de peso, o melhor técnico de peso do campeonato, né? Dos 3 da capital, é o do Náutico. O elenco do Náutico, eu acho que tá, pelo que se fala, já vem montado, manteve a mesma galera, veio alguns reforços, né? O Sport não, cara. O Sport foi todo mundo embora. Voltaram alguns que estavam emprestados, né? O Zé Roberto voltou de lesão, né? Voltou de lesão. Tá começando, né? Tá entrando no ritmo. Espera-se que lá para o... assim, vamos colocar lá para pelo menos ano, né? Começo da Série B ali, ele já esteja 100%. Já esteja bem, se não se lesionar, né? Porque qual é a idade de Zé Roberto, né? Às vezes há um desequilíbrio muscular, mas eles só voltam geralmente quando tá tudo ok, né? Veja só, qual é a idade dele? Não é mais um menino, né? Já passou da casa dos 30 e bota fuça, né? Eu vou até dar uma olhada aqui. É bom dar uma olhada. Então, veja, Zé Roberto, Coutinho, Barleta, né? Barleta, para a Série B de 2024, Barleta foi maravilhoso. Série A, ele não teve 32, né, ele não teve muita felicidade, né? Deu uma caída. O Coutinho na Série B de 2024, apesar das críticas da torcida, né? A torcida do Sport é uma torcida muito... Eu costumo dizer que a gente tem uma torcida, a gente tem a torcida do Real Madrid, mas a gente nunca teve um time que, assim, do tamanho da torcida do Sport, porque é muito exigente a torcida do Sport. Realmente, ela exige que o time jogue com uma garra da molesta o tempo todo, né? O Coutinho, cara... Eu não estou ganhando nada para defender o Coutinho, não. Mas mesmo quando ele estava jogando ruim, né, na Série B, eu nunca vi esse cara sair de campo sem se esforçar, sem ter dado o melhor dele. Sabe o que lascou Coutinho? Foi aquele pênalti que ele perdeu pro Goiás. Eu tava na arena, era o pênalti da vitória e ele bateu o pênalti na trave. Depois daquilo ali, acabou tudo. O torcedor já estava chateado, mas depois daquilo ali... Pois é. Acabou. Pois é. E Coutinho não é né? Concordo contigo também, tá? Ele sempre deu o gás dele, ele sempre entrou dando o melhor dele. Das coisas darem certo ou não é outra coisa. A culpa não é do Coutinho, porra. A torcida às vezes tem que entender que quem trouxe o cara, trouxe sabendo das limitações do cara, velho. Era quem? Era o polonês lá do Barcelona, Lewandowski. Lewandowski. Teve até um técnico, né, que disse: vocês querem que a gente traga Lewandowski? Né? Tem um técnico que disse isso. O Coutinho não é nenhum Lewandowski, mas eu acho que ele dá o sangue dele. Se ele é bom, realmente bom, até aqui ele não provou. A fase do bichinho, rapaz, às vezes eu fico torcendo que a bola pelo menos bata nele e entra, pra ver se... Ele fez uns gols já esse ano, né? Pelo menos... de pênalti, né? Não fez uns de pênalti. Não, acho que fez na primeira fase do Pernambucano de cabeça. Fez um de cabeça também? Eu espero que ele melhore. Agora também, vamos por outro lado, né? O Pernambucano não é parâmetro e o Sport ainda não tem nenhum time. O que é que tu acha do Roger, técnico? Bota a imagem do Roger aí, Hugo. Rapaz... Tu gosta dele, Roger... tu acompanhava... Tudo bem, ele como jogador foi campeão na Copa do Brasil, tem uma história. Mas tu acompanhava ele, não? Não acompanhava o Roger como técnico. Eu espero que ele faça um bom trabalho. Eu ouvi vários comentários positivos, dizendo que ele é um cara estudioso, sim, que com o time que ele pegou... tirava água água de pedra, né? Espremia, tirava água da pedra. Diz que ele saca das coisas. Mas ele não tem nenhum time na mão, como é que ele vai trabalhar? Ele tem 14 jogadores, né? Isso agora tem o quê? 16? Agora chegaram mais jogadores, né? Chegaram quantos? Chegaram 4, né? Chegou um Penha, Penha, né? Depena, Benevenuti. Iago Felipe e o Cleison. Yuri Castilho. Chegaram mais 5. Então agora já tem 5 jogadores 19, com 14, assim. 19. Então, 19 jogadores para o campeonato pernambucano. Passa. Tá ótimo, né, velho? Não, peraí, pô.
Tá ótimo, não tá quer dizer que o Sport vai ser tetra assim, é? Não tô dizendo que ele vai ser tetra, não. O que é que eu tô querendo dizer assim? Para você treinar no campeonato pernambucano, para começar a dar uma cancha de time, ninguém quer que ele ganhe, não, porque quem tem a obrigação de ganhar esse pernambucano com os pés nas costas é o Náutico. É mesmo, Mizinho? É lógico. Tem a obrigação. Começou primeiro, tem um técnico, o melhor técnico da competição do pernambucano é ele. Tem um melhor elenco, é ele. Tanto, e um técnico muito consciente que quando eu vi aquele jogo do Náutico contra os juniores do Sport. Os juniores do Sport perdeu o jogo, não foi no primeiro tempo não, porra. Foi no segundo tempo. Cansou, porque falta caixa, os caras não estão prontos. Sim. E ele tem um time, veja, e ainda começando, porque é tudo começo. Ele tem um elenco. O elenco dele ainda está maturando, mas ele já está bem mais na frente do que os outros elencos. Eu falo, os outros elencos ele está mais na frente em qualidade. Não falo nem em maturação, né? Porque o pessoal como era aquele time, rapaz, que é um suco, o Maguari. Pronto. O Maguari. E é realmente o suco. É um suco, né? Foi fundado a partir da fábrica de Maguari, suco. né? Então, tem o Maguari, o Jaguar, né? Tem o Jaguar também, né? O Jaguar caiu, né? O Jaguar caiu, foi? Pronto, mas então, vamos lá. Tinha o Maguari e o Jaguar, que já estavam com elenco, né? Trabalhando, né? O Retrô, já tá Wagner Love, né? Sim. Tá no Retrô e tal. Eu acho que o Retrô também começou muito tarde, não foi? Não, foi o primeiro time a fazer a pré-temporada, mas assim, ainda é um Os caras ainda estavam chegando, né? Sim. Os caras ainda estavam chegando, porque, veja você, eu acho que o Retrô, ele vai pegar... O Retrô foi pra Série D, não foi? Caiu. Caiu pra D. Então eles vão jogar, vai pegar casca pra Série D. Então o Campeonato Pernambucano ainda é muito começo. Então quem tá mais encaixado para esse Campeonato Pernambucano e quem tá fazendo questão e importância desse título pernambucano é o Náutico. Tanto que eles se precaveram muito antes, cara. Eles trabalharam muito antes para isso, manteram a galera, começaram primeiro, o técnico estava em pré-temporada, né? Eu acompanho assim por fora. O Sport desmontou, velho, depois do Brasileirão. Disse assim, quando Daniel Paulista foi embora, que o atacante daquele o que começou a fazer gol, bicho, Derek foi embora, que chutou o pau da barraca. Daniel disse: o último que sair, que apague a luz. Até o do Juniores foi embora também, né? O técnico do Juniores. Foi todo mundo. Porra. Então, ficou sem dinheiro, devendo a mãe de Pantanha, devendo a todo mundo. Como é que faz agora? E Série B, Elmizinho? Série B, Elmi. Então... o Sport precisa de muito mais do que tem. Tu tem acompanhado a Série B, né? Tem. Ano passado foi cascuda. Cresceu demais, né? Assim, né? Cresceu o sarrafo. O sarrafo aumentou um pouquinho. Aumentou um pouquinho. Eu acho que Zé Roberto... Se Zé Roberto voltar a jogar o que ele jogava antes da lesão, tanto da lesão... Ele tá bom para a Série B. O próprio Barleta para a Série B, ele cabe na Série B. Vamos lá, goleiro. Precisa. Cara, tá sem goleiro. O Thiago Couto voltou, né, tal. Voltou o Thiago Couto? O do Vitória? Isso, voltou para cá. Conseguiram trazer o rapaz de volta? De volta. Ele é um bom goleiro, cara. Aí vamos lá. Ele é um bom goleiro. Temos um bom goleiro, então. O lateral direito. Matheus Alexandre. Às vezes o Augusto Pussi foi titular no Clássico contra o Santa. Foi bem o menino, mas foi. Precisa de gente aí, né? Eu acho, cara. Eu tava ainda com os outros na cabeça. O nosso lateral direito é o Filipinho, Lateral esquerdo. Lateral esquerdo, Filipinho. Filipinho não tava jogando ruim, não. Filipinho tava jogando bem no campeonato da segunda. Ele tava na segunda divisão. Tava no Criciúma, foi. No Criciúma. Ele tava bem, não tava ruim, não. Eu acho que o Filipinho deu uma crescida. O Filipinho é um bom jogador. E é prata da casa também, né? E acho que a grande, falando em prata da casa, a grande revelação, o Zé Lucas, né? Zé Lucas, velho. Zé Lucas joga muito. Não foi vendido ainda o Zé Lucas, né? Então, a qualquer momento, inclusive, pode aparecer uma negociação. Porque porque ele ainda não tem idade para ir direto, né? Ele é muito bom.
fazer 18 anos para poder ir para fora do país, né? Ele é impressionante, né, velho? Esse menino já nasceu com a alma de veterano, né, velho? Porque é impressionante a personalidade que ele tem dentro de campo, o jeito que ele olha, né? Quando ele está em campo, eu tenho observado ele, alguns jogos que eu fui, e ele não para um minuto, a cabecinha olhando para poder... E não é muito de prender bola, né? Ele pega, toca, é uma joia rara. O problema é que a gente não aproveita o dinheiro que a gente faz, né? Com o outro que foi vendido, já tem uma dívida aí com o empresário dele, e com ele, o próprio jogador. E com o próprio... Meu irmão... Cara, velho, vai ter SAF no esporte, Rodrigo? Assim, tá na hora se prepara para isso o clube, né? Cara, se preparou para isso, cara, mas se vai ainda... Tem que ter uma SAF, mas é igual a SAF do Santa Cruz que apareceu, Rodrigo? Como é que tem uma questão aí, né? Tá todo mundo falando aí, né, dessa SAF do Santa Cruz, que vem, mas não vem, foi, mas não foi, tá, mas não tá. Já que tu falou de Santa, deixa eu te perguntar uma coisa. Pergunta. Qual é o maior rival do esporte? Aí colocaram isso aqui. O Santa. Não, calma. Deixa eu lhe mostrar o que colocaram aqui. Mostra. Bota na tarja. Aí, ó. Tá. Bahia, Flamengo ou Santa Cruz. E aí tem uma justificativa pros três. Tem uma Flamengo é por causa de 87, dessa briga. De 87. Eu não tô dizendo que o Flamengo é rival do esporte, não. Tem nem como. Não tem nem como, porque Mas se o esporte acha que o rival maior dele é o Flamengo. A caixa do Flamengo é muito alta para ser rival em campo. Em campo, não. Em campo, o Flamengo não é rival. O rival do esporte em campo, por conta da rivalidade da magia, é o Santa Cruz, porra. E outra coisa, e o Santa Cruz pode estar... Você pode pegar os aleijadinhos do bairro de São José, mete a camisa do Santa Cruz, tudo de moleta e tal, joga contra o esporte, é bem capaz do esporte perder às vezes. Porque tem uma rivalidade, não pesa, precisa, né? Não precisa muitas vezes, não estou dizendo que um bom time não resolva, não é isso não é isso não. Mas a rivalidade é tão grande que às vezes o Santa Cruz está com um time massa, um time decente e tal, e o esporte está com um capenga e ganha. O esporte está com um time massa, um time bom pra caramba, muito melhor, ganhando de todo mundo e perde pro Santa Cruz com um time que ninguém sabe nem quem é, né? Pode acontecer, é a maior rivalidade, eu acho que é a maior rivalidade. E outra coisa que eu percebo, ambos ficam nervosos dentro as diretorias ficam nervosas de um jeito que enervam o grupo. Mas vem cá, clássico, Esporte e Santa, Esporte e Náutico. A rivalidade... Esporte e Náutico, várias vezes quem ganha é o Esporte. Esporte e Santa... É mais parelho. É mais o Santa que ganha. Às vezes é mais o Santa que ganha, velho. Pelo menos... historicamente tem... O Esporte tem uma vantagem grande. Tem uma vantagem a mais. Mas nos últimos anos, cara, o Esporte com um time na primeira, o Santa com um time na C, engrossou o caldo. Teve jogo que a gente perdeu, teve jogo que a gente empatou. Teve jogo que a gente empatou e o Santa Cruz nem série tinha. Né? Se a gente puxar os arquivos... Se a gente olhar faz tempo, né, que o Santa não conquista um título desde 2016. De 2025, o Campeonato Pernambucano de 2025 teve um jogo que foi empate. O Santa Cruz perdeu... Perdeu um e empatou o outro. Não, ganhou no Arruda na primeira... Na primeira fase. Pois é, ganhou no Arruda. Aí na semifinal perdeu os dois jogos. Perdeu os dois jogos, mas ganhou uma. E o Santa Cruz, qual era a série que o Santa Cruz estava? Série D. Série D, você entendeu? E o Sport estava onde? Em 2024, sem série. Foi eliminado nos pênaltis pro Sport. Pois é, então você veja. 0x0, 2 empates, né? Pois dois empates. Então, 1-1 e 0-0. Então é isso que eu tô querendo dizer. É o maior rival. Pô, perder para um time que nem série... empatar com um time que nem série tem, você ganha... É mesmo que perder, porra. Você tava na segunda... Você tá na primeira divisão em 2025, você tinha recém passado para a primeira divisão, montando o elenco para a primeira divisão. No primeiro jogo em casa você perde pro Santa Cruz? Tava na quarta série ainda? Na quarta divisão. Na quarta divisão. Então é isso, é um dos maiores rivais do esporte, sem dúvida. E isso eu tô falando, veja, todo mundo diz, eu nunca neguei que eu sou torcedor do esporte, que eu gosto do esporte e tal. Agora, a pessoa tem que ter essa consciência.
Eu não sou maluco, não vou estar aqui mentindo contra fatos, não é argumento, não tem argumento, né, velho? O fato tá aí mostrando. A gente colocou esses 3 aí porque o Bahia tem uma rivalidade, né? Tem aí e assim, é uma rivalidade mais regional. O Bahia, toda vez que pega o Sport, se engancha, né? Toda vez, velho. O Sport até tá um pouco piorzinho que ele de elenco. O Sport vai lá e dá uma mordidinha. E geralmente é na casa do Bahia. outro time que passou uma época também tinha uma celeuma, velho. Primeira divisão, não tem ainda a SAF, né? A Leila não tava lá ainda não. Era o Palmeiras, velho. Toda vez que a gente inaugurou o Allianz Parque ganhando, com o Romerito, a gente ganhando lá do Palmeiras. O Palmeiras vinha bem, a gente ia lá e tome 1-0, 2-1. E mesmo que a gente caísse. Não é como é hoje, não, né? Hoje a gente... O Palmeiras de hoje mudou muito. O Abel deu uma sorte da porra também. Tudo que ele fez... competência e sorte, as duas coisas juntas, aliada. Porque tudo que ele fez deu certo e os jogadores compraram. A primeira vez que deu certo, o jogador comprou, deu certo. E a presidente, né, a Leila, disse: esse é o cara, o que ele fizer vai. Meu irmão, esse cara, o time é muito rápido, o time voa, ele pega uns jogadores que você nunca viu e aparece na mão dele, faz os caras jogar. Pode perder também, que muitas vezes normal, que é normal, mas ele é muito, muito assertivo, bicho. E ele é muito competitivo. O time dele é competitivo. Não é time de fazer goleada, não. Nunca vi o Palmeiras fazendo goleada, não. Mas eu vejo ele amassando ali em cima, preocupando, né? Preocupando. O Flamengo com uma equipe milionária, com dinheiro pra caramba e às vezes até mais dinheiro que o Palmeiras. Uhum. E o Palmeiras acocha, velho. O jogo ele ganha, o jogo ele perde, mas ele joga de igual para igual. É impressionante. O Palmeiras de hoje, para ganhar dele, é muito difícil, cara. E principalmente lá. Para ganhar dele lá é muito difícil. Quem ganhava era ganhava cá, né? Era o Fortaleza. Fortaleza, às vezes, jogava. Eu gostava do jeito do Vojvoda, mas depois cansou, né, velho? Acho que as peças entraram em fadiga. O Vojvoda fez um bom trabalho, conseguiu dar uma cara, né, uma competitividade ao time do Fortaleza. O problema é que acho que na última temporada o Fortaleza mudou muito o perfil, né? Contratações diferentes, jogadores mais medalhões, e não era o perfil do Fortaleza. As peças cansaram. O Sport entrou entrou na mesma vibe. De trazer o cara Champions League. Mas Champions League de quando? 1900 e... Porque os jogadores de Champions, se você observar, e o meu parâmetro não é nem a Champions, meu parâmetro é o campeonato inglês, cara. É um menino novo. Novo é ali, sei lá, 20, 19, 22, mas os caras estão... Os pulmões estão a pleno. Eu não sei que água é aquela que aqueles caras tomam, velho. Porque os caras é lá e cá o tempo todo, e aquele sistema de sair jogando que o Guardiola implantou lá nos anos... no Barcelona. No Barcelona, no meado de 2000 e pouco, né? De 2000 e pouco. Ainda tem... Só que não com TikTok, muito mais rápido, né, velho? Ele sai muito mais rápido, não é mais... Porque o Barcelona, quando começou, não sei se tu lembra, TikTok, tá comigo, tá contigo. Tic-tac. Tic-tac. Taca, né? Tic-tac. Era isso? Tá comigo, tá contigo. Tic-tac, tic-tac, sei lá. Tá comigo, tá contigo, tá comigo, tá contigo, tá comigo, tá contigo. Mas não era tão rápido. O campeonato inglês tá comigo, mas numa velocidade, meu irmão. É um nível muito mais alto. E o nível qualquer jogo, tu pega um time daquele pequenininho, qualquer time daquele pequenininho, jogando, é intenso, cara. E é gostoso de se ver, não cansa. Você não pega nem a pipoca, cara. Não dá tempo de mastigar, você tá aqui, ó. É legal de ver e não tem manha, bicho. Jogador não tem manha. A gente tinha que começar a pegar esse padrão, sabe? Acabar com as manhas. Acabar com essa lorota de prejudicar o juiz, porra. Como a gente é muito... é uma coisa de sul-americano, né? Essa coisa de manha, de simular, de tentar levar o juiz pois é, ludibriar. Mas, Rodrigo, tá certo, tá... Mas pode ser que é cultural, né? É cultural. Eu acho que é. É cultural. É uma coisa muito nossa, assim. É cultural. Mas isso dá certo, cara. Tá muito...
É feio, cara. Pra mim, É feio, pra eu mim, também acho. pra mim, Também pra acho. mim, pra mim, você, a pessoa tá sendo, de certa forma, desonesto, cara. Porque o juiz tá ali pra apitar. Aí o juiz vê naquela manha. Aí se eu achar que é manha, né, você inventou aquilo ali. Aí eu deixo passar. E quando for verdade? Porque a mesma cara de manha que a gente coloca quando é mentira é a mesma cara quando a gente leva uma porrada. Porque a gente vai estar interpretando. É. O juiz diz, E no caramba, jogo- quebraram a perna do cara. Hoje até facilita porque tem VAR, Tem né? VAR. Mas quebraram Mas- a perna do cara. É. Mas tem decisão que o juiz tem que tomar no campo, né? E Não. o VAR não se mete Toda decisão, mesmo que vá pro VAR, a palavra final é do árbitro de campo. de campo, né? Mas quando é lance assim pra cartão Mas tem coisa que o VAR não chama. Tem coisa que o VAR não chama. Tem coisa que vai no porradinha, tal, pá. Mas às vezes a porradinha pode ter sido verdade. E se o cara não é de dissimular, se todo mundo for correto como tem que ser, se o juiz achar que foi, é porque ele achou mesmo que foi. Então existe uma verdade no meio. Quando a gente começa a enrolar, a enganar, quando for verdade, cara, você vai querer punir o juiz. Aí chama o VAR, olha aí, quebrou. Mas aí ninguém vai dizer assim, mas ele simulava antes. Quantas vezes Neymar não embolava, né? E às vezes a porrada era séria, e às vezes a porrada não era séria e trazia essa malandragem. Eu acho que a gente devia... Messi é argentino. Eu já vi Messi jogar em loco, lá no Camp Nou. Inclusive, acho que o nosso estádio aqui dá um pau, pelo menos no Camp Nou que eu fui. Eu não sei agora que tá tendo uma reforma, né? Mas no Camp Nou que eu fui ver Barcelona e Sevilla, o nosso estádio aqui, a nossa arena, dali que mata de conforto. Tá meio a judiadinha cadeira. agora, né? Mas eu falo, a cadeira, porque, olha, a bunda pra sentar naquela cadeira do No Camp Nou é bunda de anão, velho. E olhe lá. Eu nunca fui nesse estádio. Meu irmão, Eu só fui no Santiago Bernabéu deve ser mais depois da confortável. reforma. Deve ser mais confortável. É, A depois cadeira da coube sua bunda. É. Porque no No Camp Nou, bicho, eu não sou grande, cara. Eu tenho 1,70 m, Rodrigo. Eu disse, rapaz, Você isso aqui sentiu desconfortável, né? isso aqui é negócio pra japonês nanico, criança. Porque, meu irmão, aí o cara dizia assim, cabe 90 mil espectadores, 100 mil espectadores. Desse jeito, meu filho. Cabe, né? Talvez seja isso. Né? Ou um desconforto da gota, não gostei. Mas o que é que eu quero falar do Messi? O Messi era argentino e tal, tudo bem que foi criado nas canteiras do Barcelona. Meu irmão, você não via. Neguinho dava uma porrada em Messi, você não via ele revidar. Você não via ele fazer aquelas artimanhas do latino, da gente, né? Do argentino, que essa catimba mesmo vem mais do argentino. Nunca vi, velho. Eu pensei que ia parar dali, da geração de Messi pra cá. Mas ultimamente, porra, a gente vai ver, assistir aqui os campeonatos sul-americanos e os campeonatos nossos. Os caras simulam demais, cara. Dá raiva, velho. Às vezes dá vontade de dizer, não foi nada, segue o jogo. Esperou o contato chegou. Pau né? Segue. Mas vem cá. O Sport esse ano, tu acha que vai, Almizinho? Pra onde? Pra Série A? Volta. Pra Série A não volta, não. Tu acha que é Não, um ano pra se manter? eu acho que é um ano pra pra reestruturar? De novo, para recomeçar. Vamos ver o que é que vai. Vamos ver o que é que o Roger, né? O nosso técnico. Vamos ver o que é que o Roger vai ter em mão. O Campeonato Pernambucano ainda é um começo, é onde ele vai fazer todas as experiências que ele pode fazer. A torcida tem que ter calma e paciência e tem que ter discernimento disso, que todo mundo que entra, todas as diretorias que recém entram, todos dizem que a terra está arrasada, né? Todo mundo diz que a terra é arrasada, mas todo mundo quer entrar. A terra arrasada... já entra sabendo. Né? Já entra sabendo, mas todo mundo quer entrar. E eu vou dizer uma coisa para tu, irmão. Eu não acho que a culpa do esporte está, né? Aonde está esses anos todos que vem nessas gangorras, não é só da última diretoria que saiu. Todo mundo tem a sua contribuição ali, velho. Todo mundo. Fizeram muitas coisas boas, muitos fizeram coisas boas, mas muitos também fizeram coisas que atrasaram o passo. Tanto atrasaram que está aí. Se não tivessem atrasado o passo, não estava aí. O rombo não estava tão grande, porque todo mundo que entrou
bota o rombo pra cá e continua. É. Todo mundo que entrou pegou um pedaço de alguém. Não se fez essa dívida que o Sport tem, que eu nem me foge agora, acho que é 280 milhões, enfim, que foi acordada na recuperação judicial, mas na Assembleia de Credores até não se faz uma dívida dessa, né? Se não viesse Agora, lá de trás. Lá de trás. Se não viesse lá de Agora trás. a gestão de Yuri Romão foi terrível. Menino. Tudo bem, mas olha, eu concordo que foi terrível, mas tu lembra que quando ele pegou as gestões, todo mundo dizia, a gestão de fulano foi terrível e caiu no colo dele, de um jeito que ninguém queria, dizer assim, toma que o filho é teu, toma que é teu Raposinho, não, toma que é teu Rembrandt, toma que é não sei quem, ninguém queria o menino. Aí o menino cai no colo dele, ele não tinha sido nem eleito, né? Ele foi um secretário tal que caiu, não foi alguma coisa nesse sentido. Eu lembro que tem uma história. Teve eleição, aí elegeu neguinho uma pessoa, aí ele era o vice, aí não assumiu. quis, não assumiu, deixou, caiu no colo dele. Ele pegou, aí pegou o primeiro ano, pegou o rombo, botou pra lá, botou pra cá, ajeitou o time pra segunda divisão, aí tava, pensou que ia subir, não subiu. Aí voltou o 2024, aí subiu. Quando sobe, um grupo achava que era outro grupo que ia entrar, não era isso? Isso. Aí, foi aí que eu acho que o erro dele foi ali. Não era pra ele ter continuado, era pra ele ter dito assim, não, beleza, vou passar agora, pacificava e a galera vinha. Aí agora, realmente essa nova gestão aí, todo mundo fala que foi um bananaço. Mas o que é que eu quero dizer? É que muitas gestões de todos que entraram, da maioria dos que entraram, deixou um pedacinho. Quando não era do mesmo grupo, todo mundo, o grupo rival, deixou um rombo. Quando era do mesmo grupo, tem umas coisas aqui pra gente acertar, sabia-se que tinha algumas coisas, algumas dívidas para se pagar, mas ninguém dizia que era rombo, que era normal. Mas você entende que cada um que saiu deixou um pedaço da criança lá para o outro criar, né, velho? Então, o problema é esse. Eu acho que só vai dar certo um dia e a gente vai pacificar de uma vez por todas e ter pontos positivos. Quando virar uma SAF, agora tem que saber que SAF, que tipo de SAF. Se é aquela SAF do Bahia, que é o Grupo City. O Grupo City. Que hoje acho que é a melhor SAF do Brasil, né? É impressionante. Pois é. Então tem que ser uma SAF nessa pegada, né? Tem que ser alguma coisa assim. Eu não entendo. Aí vai para as cabeças que entendem. Agora veja, teve um dos presidentes, não foi Moura do B, não, foi Bivar. Eu vi uma entrevista de Bivar nas redes sociais, na rádio, em que ele disse ele estava retado por causa ele falou, e foi ele que falou, palavras dele, eu não vou repetir as mesmas palavras, mas foi mais ou menos assim, ele estava retado, foi um absurdo o que Yuri fez, tem um rombo imenso no esporte e vai ter que descer mesmo para terceira, para não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Olha, eu sei que ele estava no calor da emoção, né? Mas nem no calor da emoção, pô, a gente nem nos piores cenários a gente pode desejar isso. Eu esperava, sinceramente, o que era que eu esperava. E eu acho que ele deve ter repensado isso, né? Acho que ele deve ter se arrependido e dizer, não, eu esperava o seguinte, tem um rombo aí e tal, mas vamos juntar aqui os presidentes, vamos juntar as pessoas que amam o esporte, os que estão... E ajudar esse grupo novo que entrou, eu não sei nem quem é o rapaz. Não, é o Matheus Souto Maior, né? Devo conhecer, mas não estou lembrando as pessoas. Sei que o vice é uma pessoa muito importante na torcida do esporte, que a família dele fez a música, não sei se o avô dele foi o compositor de uma das músicas e tal. Eu sei de... Somos todos espartanos, cara. Mas o problema é quando a gente coloca as vaidades da gente acima do esporte. E o que eu vejo muito são as vaidades em cima do esporte, os seus interesses pessoais, né? Porque tá lá, o barco tá afundando, mas todo mundo quer entrar para ser capitão do navio. Isso a gente vê, isso é notório, não sou eu que estou dizendo, é a história que mostra, né? E quando um grupo rival entra no lugar do outro, diz que tem um rombo e vou passar limpo. E se entrar um outro grupo rival no lugar desse, vai dizer a mesma coisa. A gente tem que começar a parar com isso. A gente, não está na hora da gente começar a se juntar, calçar a sandalinha da humildade, dizer, do B, vem cá, Bivar, vem cá, Homero, vem cá, Vandelso, vem cá, chama todo mundo, bicho, todo mundo, meu irmão, todo mundo aqui tem parcelas de glórias e parcelas inglórias também.
Todo mundo aqui tem a sua parcela, de bem e do mal, né? De bom e de ruim. Porque ninguém acerta 100%. Não. Ninguém é perfeito, né? Então todo mundo aqui acertou, todo mundo errou. Não quero saber quem acertou e nem quem errou. Vamos ver o que é que a gente pode fazer para tirar desse poço. A gente não pode deixar o esporte ir para uma terceira, para uma quarta. Que porra é essa? Né? Eu fiquei triste quando vi isso, quando vi da boca do presidente. Não, tem que descer mesmo, porque o que fez... Não tem que descer, cara. É o contrário, a gente tem que se unir. Tem que se unir, tem que chamar a turma do urubu, que ninguém fala. Derba falava que tem uns urubu lá. Os urubu, eu odeio isso daqui. Unir o clube, né? Unir, porra, unir. Pra o clube crescer. Unir a galera, chamar do B, Bivar, chamar Vandelson, chamar todo mundo, cara, todo mundo que e deixar as vaidades pessoais, sabe, velho? Eu sei que isso é um ano de campanha, né? Hoje é um ano político no Brasil muito forte. Geralmente as pessoas às vezes usam desses expedientes, né? Esquece esses expedientes, esquece a política um pouco. Vamos pensar agora no que a gente pode fazer e preparar o clube, sim, para uma SAF. Vejam qual é a melhor SAF. Vocês estão dentro do esporte há muito tempo, vocês que já foram presidentes, vocês que têm história no esporte. Muitas histórias positivas, mas também negativas. Todo mundo tem a sua parcela de louros e de erros também. Então, assumam, pega a carapuçazinha, bota na cabeça, bicho, vamos arregaçar o braço agora aqui, vamos ajudar o menino. Neguinho, eu já vi Neguinho dizendo aí que o menino é novo. É inexperiente, porque, porra, ele já entrou anunciando não sei quem, que era o técnico do Ceará. Aí não vem o técnico, aí já começaram a criticar o menino, porra. Aí eu digo, porra, pra criticar tem um monte, cacete. Mas pra ajudar, tem quantos? Tem quantos? Então, ó, vamos todo mundo baixar a temperatura, chama, se o menino é inexperiente ou não, e veja, eu não estou dizendo, não tenho uma procuração para falar se ele é capacitado ou não é capacitado, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, se porventura Neguinho achar que ele não tem a experiência necessária, junta para ajudar, velho, porque pelo menos ele está querendo. Ele foi para cima, são dois jovens, né? São dois jovens, eles foram para cima. Então eu acho que está na hora dos esportanos começarem a fazer isso. E você viu que a torcida não quer nem muita coisa. Você viu mesmo o time, o jogo não foi lá essas coisas. Foram dois times ruins jogando ali, cara, ainda, porque é muito começo. O clássico, né? O clássico do Santa Cruz, né? E do Sport. Dois times ruins. E eu confesso, é um começo. Mas você viu a alegria da torcida? Você vê que o torcedor tem muita paixão. Depois que passa aquela fervura da paixão, que Neguinho vai ver o jogo e dizer, puta merda, velho. O jogo não foi bom, não. O jogo não foi bom e não sei. Porque a gente tem que olhar dessa forma. Você que é um especialista da área, você olha dessa forma o jogo, né, Rodrigo? Sim, né? Sim. Mesmo você tá lá, às vezes no calor, você tá narrando, na emoção, as coisas passam. Depois você vai rever, que é pra você depois vir aqui fazer a resenha. Não é isso? Isso. Aí na hora da resenha, muitas vezes eu já vi no teu comentário, o comentário do jogo assim, na hora da resenha, você já procurou aqui as palavras, foi tal no calor, mas realmente é um começo ainda. A gente sabe, cara, a gente tem emoção, é paixão, mas a gente sabe. Então, tá na hora desses baluartes do esporte, espero que isso já esteja sendo costurado, né? Você deve ter mais essas informações do que eu. O Bivar e todos os baluartes lá, o Moura, do B, o Vandelso, o Homero. Eu estou falando nomes aqui, nem sei se eles se amam, mas eu espero que, se não se amam, que amem o esporte e que remem junto, porra. Remem junto, vamos procurar fazer um time, melhorar, pé no chão, ser claro com a torcida. Pelo menos assim, justiça seja feita, o Matheus está sendo muito claro com o torcedor. Pois né? Falando de tudo, o que falando de dívida, esclarecendo os pontos, tem isso, fizemos esse acordo, gastamos isso, fomos economizar isso, mas esse jogador não vai ficar porque o salário não dá, esse não vai, esse vem. Lucas Lima foi-se embora pro Guarani. Pro Goiás. Eu pensei que tinha sido Guarani, pro Goiás. Vai jogar Série B no Goiás. Série B contra o Sport. Contra o Sport. Eu achei uma pena, porque ele jurou amores, né? Disse que ia ficar, mas eu acho que o dinheiro
O Sport também não tinha condições de pagar o que ele condições de ganhava, pagar, né? fez o acordo e ele foi bem generoso Foi com bem o generoso. Sport, né? Abriu mão de muita coisa e seguiu a vida lá pro Goiás. Então Bom, tá tudo certo, então tá tudo certo. Vida vida que que segue. segue. E a gente vamos fazer vamos criar um meio aqui. Vamos ver se a gente arruma um meia na base. Almir Rush. Fala, Rodriguinho. Bom, carnaval pegando fogo, como a gente tá gravando isso antes do carnaval, um bom carnaval pra você. Se Deus quiser. Muita cara. saúde, muita alegria que Já você estamos- distribua por aí. Vai fazer Poxa, o quê? Uns Vamos fazer, todo dia vamos uns fazer 5 um bocado. shows. Não, uns 5 não, Rodrigo, mas Porque ó, também não dá não, né, velho? quando é que vamos ao ar? Quando é que é essa A gente vai na segunda-feira de carnaval. segunda-feira de carnaval? Segunda-feira de carnaval estou em Bezerros, o primeiro show é Bezerros, 12h, 1h, Bezerros. Eu sempre fazia no domingo, no dia do Papangu, mas esse ano a prefeita Luciele disse assim, ó, passa a gente para... faça na segunda-feira, que é o dia que a gente tá de folga. Eu digo, então beleza, vamos fazer na segunda-feira. E de lá, cara, de lá eu vou para um bocado de lugar, cara. Nem lembro. Vai ter muitas cidades, Lagoa dos Gatos, Lagoa do Carro, Pau d'Alho, quem mais? Paulista. Paulista vai ser no Bacalhau. O Galo foi lindo. Recife, Camaragibe, enfim, vocês vão ter oportunidade de ver a gente aí nos 4 cantos do Carnaval de Pernambuco. Chão de Alegria também a gente vai estar lá. Coisa boa. Vai ter muitas cidades que a gente vai passar e vai fazer uma festa bonita. Vitória de Santo Antão, que a gente gosta muito, né? Vitória de Santo Antão é a terra de Derba. É a terra de Derba. Secretário, olha, preste atenção, secretário. Derba Rembrandt. Rembrandt. É Rembrandt ou Rembrandt? Eu chamo de Rembrandt. Rembrandt, né? Eu não sei, eu acho que eu chamava de Rembrandt. É porque na TV era Rembrandt, mas Rembrandt o nome Júnior, dele né? mesmo era Rembrandt. É Rembrandt. Mas Rembrandt do pintor? Sim. Né? Então tá bom, Rembrandt. Rembrandt tá sempre aqui com vocês. Tu chama ele aqui. Tu chama também Ricardinho, né? Ricardinho ainda tá por aqui trocando passo com vocês. Tá. E ele entende mesmo de futebol? Entende muito de bola. Gente entende? boa e o caba bom. Entende muito. Ele entende mais ou o pai entende mais do que ele? Não, o pai não tem. Ricardo Rocha É o concurso, né? não tem como não. É craque, é craque. É um time bom danado. Pô, Rodrigo, prazer danado, cara, estar aqui com você e se Deus quiser a gente vai se ver mais vezes por aí, cara. Vamos e um sim. beijo em Maricota, né? Isso. Maricota, Manezinho, Manezinho e na patroa, senão você apanha. Tá certo. Um beijo também pros seus Valeu. e obrigado por estar aqui. Obrigado você, meu irmão. Vamos embora. Vamos embora. Você que tá aí ligado com a gente, tá aqui, né? Você que tá ligado com a gente aqui, amanhã estamos de volta aqui na revista Placar. E também amanhã tem mais conteúdo aqui no Cast FC também. Então, 9h30 da manhã tem Placar Nordeste aqui para vocês diariamente, projeto novo da revista Placar. E a gente espera por todos vocês. Valeu, um abraço, até mais, tchau.